Imagina só que você finalmente conseguiu a sua entrevista dos sonhos para uma vaga como programador em uma empresa que você sempre quis trabalhar, referência no mercado de tecnologia. Você sabe que você é um concorrente forte, mas tem aquela barreira da entrevista técnica. Como que você se prepararia? Nesse vídeo aqui, vou dar algumas dicas de como se preparar para esse tipo de entrevista técnica, principalmente passar minha visão de quem já esteve dos dois lados, tanto entrevistando quanto sendo entrevistado. Então, como eu me prepararia para uma entrevista técnica, tendo todo o conhecimento e experiência que eu tenho hoje? Bora pro vídeo? Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Carol Atequita, seja bem-vindo ao meu canal, o Atequita Dev, onde eu tô aqui toda semana compartilhando conteúdo sobre tecnologia para ajudar você na sua carreira como programador. Se você está iniciando na programação, tem muito conteúdo para você. Se você já trabalha como programador, tem muito conteúdo para te ajudar a evoluir sempre aqui no meu canal. A única coisa que eu peço, se você for novo, é que se esse conteúdo aqui te ajudar de alguma forma, que você se inscreva, compartilhe e comente, porque assim, você está apoiando de fato o meu trabalho. E se você já é raiz aqui do canal, não esquece de curtir, de compartilhar, porque você sabe que o conteúdo vai ser bom. E ó, pra quem já acompanha os vídeos, sabe que eu tô sempre olhando os comentários de vocês, então eu tô sempre trazendo um comentário no final do vídeo pra responder aqui, então não deixe de colocar a sua dúvida, mesmo que ela não seja relacionada ao tema desse vídeo aqui, combinado? Bom, pra começar, entrevista técnica é o calcanhar de Aquiles de muitos programadores. Pode parecer que não, mas programadores experientes também sofrem com o nervosismo e a pressão de se fazer uma entrevista técnica. Isso porque no nosso dia a dia como programador, a gente não está habituado a lidar com os mesmos problemas que nós somos apresentados nesse tipo de entrevista. Ainda mais a questão da pressão. Então assim, programar já não é algo fácil, não é algo trivial. Ainda mais sob pressão, com alguém olhando ali, analisando o que você está fazendo, é realmente muito difícil. Então se você tem esse bloqueio, não se sinta sozinho. E eu acho que esse ponto, esse medo de participar de um processo seletivo que tem muitas entrevistas técnicas, né? Principalmente pensando nas big techs ali, onde você tem rodadas e rodadas de entrevista técnica, isso amedronta muitas pessoas e faz com que muitas pessoas nem tentem esse tipo de processo. Então a primeira dica que eu quero dar aqui é para você tirar esse bloqueio e tentar, vai ser muito importante. A experiência, a prática de participar desses processos vai te fazer evoluir de uma forma tremenda. Então, mesmo que você ache que você não vai passar, participe, porque só a experiência de participar já te ajuda bastante. E o não você já tem, vai que você consegue sim. E você vai perceber que à medida com que você vai participando desses processos, isso vai se tornando algo mais natural e você vai ficando menos nervoso. Por isso, a experiência, a prática, ela é muito importante, tá? E hoje, se eu estivesse pensando, por exemplo, em uma nova oportunidade de carreira, eu listaria ali 3 vagas, pelo menos, ou 3 empresas que eu tenho interesse de entrar para eu poder ter um plano A, um plano B e um plano C. Por que eu tô falando isso? Porque o fato de você ter um plano B ou um plano C vai tirar o peso das suas costas, ele vai aliviar a pressão quando você estiver participando do processo. Então, se você levar um primeiro não vai ser algo que vai destruir o seu mundo. Você tem um plano B. Então, é importante você pensar que aquilo não é um ponto final. Aquilo é uma vírgula. Na verdade, participar daquele processo vai te trazer ensinamentos que vai te ajudar para os próximos processos. Ter esse mindset de estar sempre melhorando, ele é muito importante, né? E eu acho que quando você tem esse plano B, você alivia um pouco essa pressão de participar desses processos. Então, já vai a dica para você que está pensando ali em tentar uma nova posição e tal. É importante você entender que é um processo que você vai precisar ter experiências para poder aprender e aí, quem sabe, conseguir a sua oportunidade. Quando eu falo também de ter um plano A, um plano B e um plano C, não é que eu tô dizendo que você vai fazer tudo de uma vez. Aliás, eu já falei sobre isso em um outro vídeo aqui do canal, que é importante você ter foco em cada processo. Então assim, eu não faria vários processos de uma vez, mas é importante você pensar que você tem alternativas para se aplicar depois se aquilo não der certo, né? É simplesmente a questão de entender que é um processo mesmo. E a primeira coisa que eu faria para me preparar para esses processos é justamente revisar os fundamentos. Muitos programadores não passam em processos seletivos nessas entrevistas técnicas porque não sabem a base, os fundamentos da programação. Parece estranho, mas é muito verdade. E assim, quando eu tô falando que não sabe a base, eu não tô falando de programadores que estão começando no mercado. Programadores que já têm experiência, seniors, que esquecem justamente de revisar esses fundamentos. Então, revisar os fundamentos é fundamental, principalmente porque no nosso dia a dia como programador, a gente dificilmente vai encontrar problemas similares ao que a gente resolve nesse tipo de teste. Isso é bem verdade. Então, se eu fosse listar o que eu faço hoje no meu trabalho, é muito distante de um problema de algoritmo ali, de você ter que ordenar array, fazer uma busca otimizada.
sim. Dificilmente você vai fazer isso no seu dia a dia, explorar isso de fato. Portanto, mesmo que um programador tenha experiência de mercado, é importante ter essa humildade e revisar esses conhecimentos, porque isso vai ser o fundamental. É o que eu tô falando pra vocês. Esse é um dos principais motivos ali de programadores não passarem em entrevistas técnicas. E quando eu falo em base, são boas práticas, saber estruturar o seu raciocínio lógico e principalmente resolução de algoritmos, que é o que sempre cai nesses testes técnicos. É legal dizer que tem vários tipos de teste técnico, né? E nem sempre você vai ter uma resolução de algoritmo, né? Mas esse tipo de teste de resolver algoritmo é o mais comum a ser aplicado nesses processos. E provavelmente você está se perguntando, poxa, por que as empresas aplicam esse tipo de teste se é algo muito distante do que eu vou fazer no meu dia a dia, se eu não vou utilizar aquilo no meu dia a dia? Porque um programador que tem uma boa base, ele consegue fazer qualquer coisa e isso é fato. Então, elas querem entender se você tem conhecimento, se você é um bom programador acima de tudo, se você é um bom resolvedor de problemas. E se você for um bom resolvedor de problemas com uma boa base, você com certeza vai ser um ótimo profissional para trabalhar com qualquer tecnologia. Lembra do que eu falo aqui nos meus vídeos? Um programador, ele não está atrelado a uma linguagem X ou a uma linguagem Y. Ele é um resolvedor de problemas e esse tipo de teste é justamente para isso, né? Então, revisar esses conceitos, esses fundamentos vai ser o primeiro passo para essa preparação para esse processo técnico. A segunda parte será praticar, praticar e praticar. Resolução de algoritmos basicamente é você entender as técnicas e aplicar as técnicas e praticar para que você tenha repertório. Se você montar um plano de estudo certinho para você estar exercitando, resolvendo esses problemas de algoritmo, vai chegar no dia da entrevista, você não vai estar nervoso, porque você vai ter repertório suficiente para olhar para aquele problema e falar, poxa, eu já resolvi algo parecido e já sei mais ou menos a solução. Felizmente, nós temos boas plataformas ali online, gratuitas ali, que tem planos gratuitos, né, que você pode exercitar esse tipo de algoritmo, que é o HackerRank e o LeetCode. Essas são as principais, mas também tem outras, né? Basicamente, nesse site você vai encontrar uma série de problemas e você vai resolver esses problemas e testar a sua capacidade de resolução de algoritmo. Então vão ser exercícios mesmo. Ele vai te apresentar um problema, você vai resolver, ele vai analisar o seu código e te dar ali um feedback ali de assertividade. E aí você vai poder comparar quão boa está a sua resposta e se você consegue resolver aqueles problemas, né? Assim como eu disse, a resolução de algoritmo tem muito a ver com técnicas. Então, quando você aprende as técnicas certas, fica muito mais fácil de você resolver aqueles problemas. Então, não saber as técnicas acaba te bloqueando bastante. Por isso que praticar e revisar os fundamentos vai ser fundamental. É legal dizer que tanto o HackerRank quanto o LeetCode tem programas, tipo planos de estudo, onde você pode ali fazer uma série de exercícios e se organizar para poder estudar justamente para a aplicação desses testes técnicos, né? Uma opinião bem pessoal minha é que eu gosto um pouquinho mais do LeetCode, principalmente dos planos de estudo do LeetCode. Inclusive, eu utilizei os planos de estudo do LeetCode no meu processo da Riot Games. E eu falo sobre isso em outro vídeo aqui do canal, onde eu conto como tá sendo a minha experiência trabalhando na Riot, como foi o processo para entrar e tal. E eu falo justamente da minha preparação para essas entrevistas técnicas, né? Mas ter um plano de estudos vai ser fundamental. Você se concentrar em organizar os seus horários para poder estudar justamente essa resolução de algoritmos vai ser muito importante para que você chegue no dia já preparado. E uma coisa que eu falo para vocês, apesar de muitas pessoas terem medo desse tipo de entrevista, a prática vai te dar uma tranquilidade muito grande para você chegar no dia e realmente arrasar. Então faz o que eu tô falando, monta seu plano de estudos. Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando como que você pode montar e se organizar em relação a um plano de estudos, mas ter esse planejamento foi fundamental para mim estar onde eu estou hoje e eu acho que ajuda bastante a você se preparar para essas entrevistas. Uma das maiores dificuldades que eu recebo aqui no canal a respeito de aprender programação, principalmente desenvolvimento mobile, é justamente não saber o que estudar. E é por isso que eu sou embaixadora da Backfront Plus, que é uma plataforma focada em conteúdos para desenvolvimento mobile. Através de uma única assinatura super acessível, você tem acesso a vários cursos tanto de iOS quanto Android. Essa definitivamente é a melhor plataforma que você vai conhecer para te tornar um desenvolvedor mobile. E o melhor desse modelo de assinatura é que você tem flexibilidade para estudar no seu tempo. Se você tiver em dúvida entre assinar ou não, eu te convido a dar uma conferida lá no canal da Backfront Plus, vários depoimentos de pessoas que conseguiram a sua primeira oportunidade através dos cursos da Backfront. E eu também tenho um cupom de desconto. Então na descrição desse vídeo eu vou deixar não só o link da plataforma para você fazer a sua inscrição, mas também o meu cupom de desconto para você garantir um preço especial. Não deixe de conferir. A quarta dica de como eu me prepararia para esse processo, além de praticar e revisar os fundamentos, seria ter um gabarito ali
da entrevista que eu vou participar. Como assim? Você vai decorar as respostas? Bom, normalmente nessas entrevistas técnicas, a gente tem perguntas que são comuns ali relacionadas à stack que você está trabalhando. Então vamos supor, eu vou me aplicar para um processo de entrevista ali para desenvolvedor iOS. Se eu perguntar no Google ou no ChatGPT, né, perguntas que normalmente são feitas ali para desenvolvedores iOS, ele vai me dar ali uma lista. Inclusive no site Hacking with Swift tem acho que mais de 100 perguntas que são feitas ali para desenvolvedores iOS nesse tipo de processo seletivo. Então você consegue ter uma overview, vai ser um gabarito para você entender o que estudar. E é legal que, por exemplo, nesse site que eu tô falando, que é o Hacking with Swift, ele tem também a categorização da pergunta. Então tem fácil, difícil, né, médio. Aí você consegue saber mais ou menos pelo seu nível de cargo o que você deve focar ali os estudos. Mas o gabarito, ele vai justamente ser um norte para você estudar. Não que você vai decorar aquilo, aliás, eu não recomendo que você decore, mas que aquilo te sirva como uma base para você estudar as possíveis perguntas que podem cair nesse tipo de processo. E por que eu tô falando para você não decorar? Porque muitas vezes o entrevistador, ele não vai fazer a pergunta exata que tá aí, por exemplo, quais são os princípios de Solid? Ele não vai fazer essa pergunta, porque você pode decorar a resposta e isso não quer dizer que você sabe nada. Então ele pode perguntar isso de uma maneira diferente. Por exemplo, como é que você utilizou um princípio do Solid para resolver um problema no seu dia a dia? Ele vai pedir mais ou menos uma aplicação prática daquilo, ele vai tirar você daquele contexto, daquela pergunta padrão, e aí é a hora que quebra as pernas de quem simplesmente decora um conceito. Então, entender o que é aquele conceito é importante. Por isso que eu falo, o gabarito ele vai te ajudar a estudar, não é para decorar, mas é para estudar e se preparar para os processos. E esse exemplo que eu dei da pergunta, ele é muito importante para você também pensar em boas respostas, né? Então, sempre que você puder relacionar a resposta de uma pergunta a algo prático que você já fez na sua carreira, isso vai ser muito bom porque vai mostrar para o entrevistador que você tem experiência, né? Então, por exemplo, ele te pergunta quais são os benefícios de utilizar uma certa tecnologia. Você relaciona ali com um projeto que você já trabalhou, no que aquilo te ajudou. Então, você traz um exemplo prático, você traz uma experiência sua, você mostra para ele que você tem experiência e principalmente que você conhece, que você tem conhecimento acerca daquele assunto que ele está perguntando. Outro ponto muito importante dessa preparação é ler sobre a empresa. E pouca gente faz isso. Normalmente, se aplica para vaga, não quer saber o contexto da vaga, né? Simplesmente vai tentando ali. Mas entender um pouco sobre a empresa, sobre o negócio da empresa, é importante para você fazer perguntas inteligentes durante o processo. E olha, como entrevistador, eu posso dizer que é muito comum os programadores ficarem calados, justamente naquela parte de entrevista onde você abre ali a possibilidade do entrevistado fazer alguma pergunta para o entrevistador. Normalmente, os programadores ficam calados. Isso demonstra falta de interesse. Então é legal você pesquisar um pouquinho sobre a empresa para você poder fazer boas perguntas nessa hora. Isso com certeza vai chamar a atenção do seu entrevistador e vai te render um bom feedback. É legal entender sobre o contexto da vaga. Uma empresa, quando ela abre uma vaga, ela abre ali para um contexto específico dentro daquela empresa, né? Então vamos supor, um banco digital, eu tenho a parte de pagamentos, eu tenho a parte de empréstimos, então tem toda essa segmentação. E normalmente isso está especificado na vaga. Se não tiver, o recrutador vai dar mais informações para você ao longo do processo. Mas é importante você fazer o dever de casa, porque muitas vezes o entrevistador pode trazer esse contexto para dentro do teste. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou me aplicando para um processo seletivo no Spotify. O entrevistador, ele pode aproveitar o contexto ali do negócio da empresa e explorar isso em um problema, trazendo esse problema para você. Então, ele pode trazer um problema relacionado ali a como arquitetar um projeto de streaming. Enfim, as possibilidades são muitas, mas ele pode utilizar o contexto específico daquela empresa para trazer o problema para você resolver ali no seu teste. Então, entender um pouquinho acaba ajudando nesses processos. É lógico que assim, pessoal, depende muito do nível de cargo. Eu dei esse exemplo aqui do Spotify, mas seria para uma vaga de especialista, de sênior, onde você precisa ter o conhecimento de arquitetura, por exemplo. E isso poderia ser aplicado em uma entrevista de whiteboard, onde você tem que fazer o desenho de arquitetura, que normalmente não é o tipo de entrevista que vai ser aplicado ali para um júnior ou para um pleno. Então, não se assuste em relação a isso, mas ler sobre a vaga, entender sobre a empresa, também te ajuda a identificar pontos fortes seus em relação a outros candidatos que você pode ali destacar de repente ao longo da entrevista. E eu vou dar um exemplo de como você pode utilizar isso para se destacar. Vamos supor que a empresa postou uma vaga ali onde ela tem os requisitos lá, as stacks, né, as tecnologias que ela precisa como requisito para a vaga e também os diferenciais. E vamos supor que você tem algum diferencial que ela listou ali. Então, você estudando a vaga, você pode trazer isso como um argumento ali para se destacar nesse processo. Você pode comentar a sua experiência a respeito daquela tecnologia. Enfim, você pode trazer isso para a entrevista como forma para te beneficiar. E o último ponto de preparação, pensando que a gente já revisou os fundamentos, que a gente já praticou, que nós já
temos o gabarito ali para estudar para a parte teórica ali desses testes e também entendemos um pouquinho sobre o contexto da empresa. Um último ponto que eu acho importante aqui você se preparar é saber vender o seu peixe. Comunicação de fato é muito importante. As habilidades comportamentais, elas são muito importantes, principalmente nesse tipo de processo. Então, assim como eu já falei em um outro vídeo aqui do canal sobre entrevista técnica, na hora que você tá fazendo uma entrevista técnica, é importante você saber se comunicar. É importante você saber externalizar o seu raciocínio, né? Para que a pessoa consiga entender como que você tá estruturando o seu raciocínio e não só isso. É importante você saber também vender o seu peixe, se apresentar de uma forma legal, né? Eu gosto muito de falar que você precisa fazer o seu pitch. O que é um pitch? É uma apresentação rápida para você vender uma ideia, um projeto, ou vender você mesmo ali para aquela vaga que você está se aplicando. Então você vai escrever ali uma apresentação resumida ali com todo o seu potencial, seus diferenciais, para que você tenha isso na ponta da língua e quando você tiver a oportunidade, e normalmente sempre acontece, ou no início ou no fim da entrevista, o entrevistador querer conhecer um pouquinho mais sobre o seu background, quando você tiver essa oportunidade de falar um pouco sobre você já tem essa apresentação na ponta da língua. Isso é muito importante porque com nervosismo você pode esquecer alguma coisa que seja importante para aquela vaga. Então, unindo os dois pontos em que você estudou sobre a empresa e você sabe ali quais são os seus diferenciais para a vaga, você pode fazer pitches customizados ali para cada vaga que você está aplicando, para que você consiga explorar ali esses diferenciais, mas ter isso na ponta da língua vai te ajudar. Eu acho legal falar sobre esse processo de preparação, porque parece algo tão simples, mas falando aqui deu para entender que é algo que exige muito esforço e a maioria das pessoas não dedica essa energia para isso. Então pensa assim, a parte mais difícil de um processo é você realmente ser chamado para entrevista, porque de fato entre as pessoas que se aplicam para aquela vaga, que você vê lá 200 candidatos, poucos deles vão ser chamados ali para participar da entrevista de fato. Então você precisa mentalizar que você conseguiu uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. E principalmente falando de entrevista técnica, que normalmente costuma ser um passo 2, né? Então, normalmente você tem a primeira entrevista ali com o recrutador e depois você vai para a entrevista técnica, se você realmente tiver um match com a vaga. Então você já está em uma etapa a mais. Então a quantidade de concorrentes ali nessa etapa é menor ainda e muitas vezes o seu principal inimigo é você mesmo, é não estudar e se preparar para essas vagas. Por isso, tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, ali dessas etapas, de você realmente se preparar, se organizar para cada processo, vai fazer muita diferença para que você consiga o seu tão sonhado sim nessa vaga que você está almejando. E de verdade, pessoal, eu já fiz processos onde eu não me preparei, processos onde eu realmente coloquei energia nisso, e colocar energia nisso, se preparar, faz muita diferença. Agora eu quero saber de você. Qual que é a sua principal dúvida ou dificuldade ali nesses processos técnicos? Não deixe de comentar, porque seu comentário é muito importante para mim. Se você tiver também outra dúvida que não seja relacionada ao assunto desse vídeo, não deixe de comentar, porque eu tô sempre olhando os comentários de vocês e vou responder um comentário que fizeram em outro vídeo do Diego. Bom, muito obrigada por criar conteúdo. Eu estou começando do zero, não entendo nada mesmo. E gostaria de uma indicação de como começar. Tenho 50 cursos indicados por pessoas e estudo um por um, mas não estou conseguindo. Então eu queria essa ajuda. Muito obrigada. Poxa, Diego, eu acho que isso acontece com muitas pessoas, porque a internet tem muita informação e é cada pessoa falando uma coisa. Mas algo que eu digo pra você é, não faça 50 cursos de uma vez. Foque em uma coisa por vez. Então a primeira coisa que você deve fazer ali é entender entre essas indicações ali o que realmente faz sentido pra você. Aqui no canal eu sempre busco trazer conteúdos que te faz refletir e não só simplesmente seguir às cegas uma indicação. Então eu indicaria você começar por uma playlist, que é justamente uma playlist Comece Aqui, onde eu começo explicando ali as áreas da programação e vou destrinchando ali os roadmaps. Através dessa playlist você vai conseguir entender um norte maior do que faz mais sentido em relação a curso para você estudar ali, de como você pode começar esse mercado de tecnologia. Mas tenha foco, porque se você distribuir a sua energia entre vários cursos, você literalmente não vai aprender nada. Bom, Diego, eu espero que eu tenha conseguido responder a sua dúvida. Inclusive, tem um outro conteúdo que também vai te ajudar, que eu vou indicar aqui no final. Então, antes de eu me despedir pro próximo vídeo, eu vou indicar outros 2 conteúdos para vocês maratonarem aqui no canal. Maratonarem o nosso Atequita Flix. Não deixe de assistir os vídeos e dar uma força aí pro meu trabalho. E o vídeo que eu vou indicar é justamente esse que eu tava falando, Diego, que é como eu começaria hoje no mercado de tecnologia. Então, além dessa playlist que eu te indiquei, assista esse vídeo, porque esse é um ponto inicial muito legal para quem tá pensando em entrar nesse mercado. E o outro vídeo vai ser uma indicação do YouTube. Agora eu vou continuar mexendo no meu projeto secreto. Secreto porque tem novidade muito legal vindo por aí. Então não deixe de se inscrever.